Um oferecimento da Rose Pisos, pisos porcelanatos, pastilhas de vidro, pisos vinílicos e laminados. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. E em respeito a toda a torcida bugrina, especialmente aqueles que nos ouvem, está no ar mais um programa na Rádio Web Planeta Guarani. Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos... Aumente o volume. Começa agora. Bugre Online É rádio do coração do torcedor. Esse parararã é sensacional, né? Eu adoro o comecinho do hino do Guarani, cara. Esses acordes são lindos, são maravilhosos. Sinceramente, eu não brinco quando eu digo aqui que eu tenho vontade de deixar tocar o hino o programa inteiro, porque acho que é a melhor hora do programa, viu? A hora que toca o hino nacional bugrino, né? O hino da nação Guarani. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito boa tarde pra você. Muito bom dia, muito boa noite, não importa, né? Se você tá no YouTube não tem horário, né? Então, a qualquer momento que você esteja aí acompanhando a nossa programação, se você tá na reprise também não tem horário, né? Então, a qualquer momento que você esteja aí ouvindo a nossa programação, seja muito bem-vindo. Boa tarde para quem está ao vivo com a gente agora, 12h33 aqui na cidade de Campinas. Estamos ao vivo nessa sexta-feira, 3 de março de 2023, para fazermos mais um Bugre Online, o nosso programa de todas as tardes, agora também no YouTube. Obrigado para você que está aí no nosso canal acompanhando o programa, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Não importa se você está vendo ao vivo, se você está vendo depois, tem problema, o importante é que você esteja consumindo o trabalho da Rádio Web Planeta Guarani, viu? Seja sempre muito bem-vindo e vamos seguindo, né? Falando de Guarani nessa tarde. O Guarani faz hoje o penúltimo treinamento para a partida contra o Palmeiras, tem um desafio muito grande pela frente, o time bugrino, né? Enfrenta o Palmeiras, líder geral da classificação do Campeonato Paulista. Um dos melhores times do Brasil, para não dizer o melhor, né? Um dos melhores elencos do Brasil, um time talhado aí para a conquista de títulos nacionais e internacionais. E o Guarani vai enfrentar esse time. Qual Guarani que vai enfrentar esse time? Um Guarani já com seu objetivo definido, né? Um Guarani que não vai mais ser rebaixado na Série A1 do Campeonato Paulista, mas que também não se classifica mais. Pô, mas então o Guarani não tem mais nada a pleitear? Não, o Guarani tem bastante a pleitear. Tem a pleitear uma melhor colocação na competição, tem a pleitear vaga no time titular para jogadores que certamente estão sendo observados. Nós devemos ter mudança na escalação, tem jogador que volta, tem jogador que pode ganhar posição para eles, isso é muito importante, né? E depois segue para essa Copa Independência, Taça Independência, aí, criada pela Federação Paulista, substituindo o Troféu do Interior, e vamos ver o que acontece, né? Nela, vamos ver o que acontece no decorrer dela. Seria importante para o Guarani fazer todos os jogos possíveis, né? Nessa Taça Independência, exatamente para poder dar mais rodagem para o elenco, ver alguns jogadores que não estão sendo aproveitados nela. Seria importante que o Guarani já tivesse o nome do seu novo treinador definido também. A gente vem batendo nessa tecla aqui há algum tempo, né? Mas a gente viu aí que não vai ter, infelizmente não vamos ter isso, vamos ter que aguardar aí até o final do processo eleitoral para saber quem será o comandante do Guarani na sequência da temporada, né? Mudanças, basicamente, o Castan, acho que o Guarani não conseguiu o efeito suspensivo, né? Se tivesse conseguido, teria sido hoje a decisão. Vamos aguardar até o fim da tarde. De repente surge alguma novidade nesse sentido, nesse aspecto, e o Castan está liberado para o jogo. Mas, a princípio, vamos trabalhar como se o Castan não fosse atleta do Guarani para essa partida, porque ele tomou 4 jogos de suspensão. Preciso dizer a vocês assim, 4 jogos de suspensão, mas em competição estadual. Tá? Então o Castan, se confirmada a suspensão dele, ele não pode jogar pela Taça Independência, tá? Não pode, são 3 jogos, ele já cumpriu 1, que é a suspensão automática, restam mais 3. Então cumpre contra o Palmeiras. O Castan poderia voltar a campo se o Guarani fosse a final da Taça Independência, porque o Guarani joga uma partida na Taça Independência, depois faz a semifinal e depois a final da competição, isso se for avançando, obviamente, né? O Luciano Castan só poderia voltar a campo nesse caso.
tá? O Matheus Barbosa está recuperado do problema na panturrilha, pelo menos é a expectativa que a gente tem, né? O Matheus Barbosa recuperado. Giovanni Augusto vai para o jogo, se recuperou da lesão no tornozelo que o tirou depois da agressão que ele sofreu em Sorocaba, né? Contra a Inter de Limeira. A principal dúvida do Guarani é lá na frente, e eu acredito nesse momento que o time vai receber uma alteração. Eu acredito que o Neilton vai ganhar a posição do Gênison. Pô, mas são posições diferentes, concordo, são posições extremamente diferentes. Até por isso pode pintar uma segunda mudança no time, a saída do Bruninho. Mas o Bruninho marcou gol, foi importante, marcou gol, um dos gols do Guarani foi marcado pelo Bruninho. Para a entrada do Isaac, por quê? Porque o Isaac pode fazer a função de falso 9, coisa que o Bruninho não faz, né? O Isaac pode ter alguma presença diária durante a partida, o Isaac está recuperado, já está treinando normalmente, pode entrar fazendo a função de falso 9. E como é que ficaria a escalação do time? A provável escalação do Guarani teria Tony no gol, Diogo Matheus, Tony no gol, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Jamerson. Meio de campo do Guarani ficaria com Matheus Barbosa. Matheus Barbosa mesmo. Nossa, o Ortiz está todo perdido hoje, gente. Desculpa, vou começar de novo aqui. Desculpa aí, meu amigo que está no YouTube. Vamos começar de novo, então. Tony, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Jamerson, Matheus Barbosa, Richard Rios, Giovanni Augusto e Isaac, e lá na frente Bruno José e Neilton. Esse para mim é o provável Guarani que vai entrar em campo para enfrentar o Palmeiras, tá? É um jogo importante, é um jogo onde o Guarani não pode errar, é um jogo de erro zero, aliás, erro menos que zero, né? O Guarani não pode sequer sonhar em cometer erros nessa partida se ele pretende ter um bom resultado contra o Palmeiras. O que seria um bom resultado? Uma vitória seria fantástica, né? Ganhamos do Palmeiras. Mas não vale nada. Vale ganhar do Palmeiras, né? O Palmeiras está invicto aí há muito tempo, vem para o Brinco de Ouro defendendo uma invencibilidade de muito tempo, né? Então ganhamos do Palmeiras, ponto, ganhamos moral, vamos nos preparar bem aí para a sequência da temporada, temos que pensar muito em Série B do Campeonato Brasileiro, que é o principal objetivo do Guarani. O Guarani precisa subir, né? Então, nesse aspecto é importante demais. E vamos torcer muito para as coisas darem certo, para o Guarani fazer o melhor futebol possível nessa partida e para os torcedores do Guarani se alegrarem um pouco com aquilo que eles vão ver, né, em campo nessa partida entre Guarani e Palmeiras. Ingressos estão à venda, todo mundo já sabe, o valor dos ingressos é de R$40 a inteira, R$20 a meia no tobogã e na cabeceira, R$60 a inteira, R$30 a meia no tobogã inferior, que é a área do sócio campeão, e o setor de vitalícias do Brinco de Ouro da Princesa. Então, torcida única, né? A princípio torcida única, né, torcedor do Palmeiras? Você que está pretendendo ir lá pro Brinco, é sob sua conta e risco, hein? O jogo é de torcida única, está proibida a presença de torcida visitante no Brinco de Ouro da Princesa, tá? E vem pro WhatsApp, meu amigo, esse é o nosso número, mande sua mensagem, vem com a gente, vem fazer o programa, tô aguardando todos vocês. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino, em nome da Rose Pisos. Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Vamos falar de Guarani na tarde dessa sexta-feira, seja muito bem-vindo. Vamos falar de bugre, vamos falar tudo que a gente possa. E eu já começo fazendo o giro dos nossos comentaristas aqui, nos seus comentários pré-gravados. Mais uma vez abrimos aqui com o comentário do Edinho, que vai falar sobre o momento do Guarani, da sua expectativa para o jogo. Vamos ouvir o que traz o Edinho para a nossa resenha de Bugre Online nessa tarde. Aí, solta a voz, Edinho. Nada de bicão, ele só toca curtinho. Fala, Edinho. Guarani! Boa tarde, Ortiz, amigos do planeta. Sexta-feira, 3 de março, Ortiz, véspera de jogo, né? Hoje à noite temos nosso programa de resenha. Vamos falar um pouco mais sobre o time. Hoje eu vou falar aqui sobre uma visita. Eu estive no Guarani ontem, né? Sei que o Ortiz também teve. Passei a tarde toda no departamento amador ontem, visitando o clube, e fiquei bastante impressionado com o que eu vi, Ortiz.
Tive a tarde com o Assis lá, olhando todos os controles do departamento amador, passei pelo clube. Fiquei muito impressionado positivamente com o momento que o Guarani atravessa, né? Se a gente não está tão bem dentro de campo, cometeu vários erros, acho que fora de campo o Guarani vai muito bem, né? Vem melhorando, vem evoluindo e dá esperança para a gente de dias melhores, né? Também tive informação interna lá que para os defensores do Moisés Moura, que ele fique no Guarani, ele já teve problemas com o elenco, viu, Ortiz? Após o jogo houve uma reunião onde ele se posicionou mal com alguns jogadores, com o Giovanni Augusto, com o Bruno José, e gerou um mal-estar dentro do grupo, que causou uma reunião ontem de manhã na sala do Pastana com os líderes do grupo, Moisés Moura, com o Giovanni Augusto, com o Bruno José, Lucão, Gemerson, Castan e o Richard Rios, né, para que ele aparasse algumas arestas, inclusive uma reunião que demorou muito, e o Pastana se incomodou e acabou com a reunião. Ou seja, é um treinador jovem que está dizendo pelos corredores do clube que não volta para o sub-20, ou seja, está forçando um pouco a barra para assumir o time, e isso não vai acontecer. O Guarani não vai promover o Moisés Moura, ele não está pronto para isso. Então, para que os nossos torcedores saibam, informação de dentro do Guarani, que já houve um estresse entre o grupo e o Moisés Moura após o jogo Guarani e Inter de Limeira, e é importante que a gente entenda que, por mais que ele vá bem nesse jogo e no jogo contra o Palmeiras, ele ainda não está pronto para assumir o time e talvez nem dirija o time, inclusive na Copa Independência. Tá bom, Ortiz? Informação de bastidor de dentro do clube. Grande abraço e à noite estamos juntos, meu amigo. Obrigado pela mensagem, obrigado pelo áudio, né? Obrigado pelo comentário aí pré-gravado. Ô, Ortiz falando de microfone fechado. Fala, Edinho, boa tarde, viu? Obrigado pelo comentário enviado aí, vai abrilhantar muito o nosso programa, Edinho. A culpa disso, né? Vamos lá. Se eu confio na sua fonte, confio na sua informação, tenho certeza que você está trazendo é porque o fato aconteceu, né? Mas vamos lá, boa parte da culpa disso se deve a esses torcedores do Guarani que estão aí em redes sociais, aí, escancaradamente, pedindo pelo amor de Deus para que o Guarani efetive o Moisés Moura como seu técnico, né? Boa parte uma parte da torcida do Guarani está aí nas redes sociais. Não, tem que efetivar o Moisés. Não, porque o cara é o cara, porque o cara é isso, porque o cara é aquilo. Gente, vamos com calma. É um treinador que ainda não tem experiência no futebol profissional, é um treinador que até agora só trabalhou categoria de base. E outro detalhe, né, Dinho? Quando a gente fala aqui sobre a chegada de um profissional tarimbado, a gente também tem que citar o fato de que esse profissional que vai chegar para comandar o Guarani, ele vai assumir um elenco que não foi montado por ele. Um elenco do qual ele não teve participação. E observe bem, no seu comentário aí você já fala dessa reunião dos líderes do grupo, né? Líderes do grupo que trabalhavam com quem até pouco tempo? Com o Mozart, né? Al Pastana se irritou e encerrou a reunião, típico dele, né? É o perfil do Pastana, né? Ah, não gostei, não quero mais brincar, dá a bola aqui que a bola é minha, vamos todo mundo embora, cada um vai pro seu lado, né? Isso é preocupante, gente. É preocupante. Nós precisamos ter um comandante. E o nosso comandante tem que ter uma boa aceitação e, acima de tudo, autoridade sobre o elenco que ele vai comandar. Nós não podemos correr o risco de ter um comandante que vai ser comandado, né? Comandado por atletas, né, Edinho? Isso não pode acontecer. É por isso que eu defendo aqui na Rádio Planeta Guarani que o Guarani tenha um treinador contratado o mais rápido possível. O Moisés eu tive a oportunidade de conversar com o Moisés, até falei ontem à noite, eu gostei muito da conversa que eu tive com ele. Eu disse a ele o seguinte: você tem bons conceitos, tem uma boa metodologia de jogo, gostei muito do seu trabalho, mas também disse a ele, eu acho que não é o momento de você assumir o time profissional, tá? Ponto. É a minha opinião, se ele gosta ou não da minha opinião, não é um problema meu, é um problema dele, né? E falando aí de intramuros, né, do Guarani, cara, assim, toda vez que a gente vai ao brinco, a gente se impressiona com alguma coisa, né, Edinho? Eu vejo um Guarani bem cuidado. De fato, o Guarani muito bem cuidado. Ontem eu estive no Queijo, você esteve lá no Amador. Olha que legal, a gente esteve no clube ontem no mesmo horário, no mesmo período, fazendo coisas diferentes, conversando com pessoas diferentes, né? E, porra, fiquei muito feliz vendo lá o pessoal do financeiro fazendo a movimentação do pagamento de folha salarial dos atletas, cumprindo com a obrigação do direito de imagem no prometido, né? O prometido era essa semana, foi pago ontem o direito de imagem, agora os jogadores com salários em dia.
para dar tudo certo. Cara, assim, toda vez que a gente vai ao Guarani, a gente volta bem impressionado. Precisa estar a bola. Por quê? Porque se a bola não entrar, nada resolve, né? Se a bola não entrar, nada resolve. Nós temos um ano emblemático, o ano para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, só isso, né? E quanta coisa está englobada nesse acesso que a gente sonha tanto. Então, nós não podemos cometer erros. Erro na remontagem do elenco, erro na análise dos jogadores que vão permanecer, erro na análise dos jogadores que vão ser contratados, erro na análise do treinador que vai ser contratado, erro na análise da metodologia de trabalho. Nós não podemos cometer nenhum desses erros. Nenhum desses erros. E vou dizer mais, torcedor, nós também não podemos cometer o erro na hora de escolher o presidente. Então você aí que é sócio do Guarani, que vai votar lá para o próximo CA, pensa muito bem no que você vai fazer lá na urna. Porque o que você vai fazer na urna vai refletir nos próximos 3 anos de Guarani. Tá? Vai ser um pouquinho menos dessa vez, vai dar 2 anos e pouquinho. Mas o que você vai fazer na urna lá vai refletir nesse período. Então pensa muito bem também nisso, porque nós não estamos falando do desejo, do anseio ou da amizade pessoal de cada um. Nós estamos falando do futuro do Guarani. Então pensa muito bem no que você vai fazer, porque está chegando a hora. Faltam 9 dias para a eleição do Guarani. Está chegando a hora e eu estou muito preocupado com esse processo eleitoral. As 2 chapas estão homologadas. Então agora seja o que Deus quiser e vamos para essa eleição. Mas pensa muito bem no que você vai fazer na urna, você aí que é sócio do Guarani. Tá? Pensa muito bem na mão de quem você vai entregar o Guarani. Pensa muito bem nisso, tá bom? É isso, Edinho. Agora é trabalhar devagarzinho, trabalhar com calma, né? O Guarani optou por ter calma, disse que só vai anunciar o novo treinador depois das eleições. Então vamos ter que aguardar, mas que o Guarani esteja planejando a contratação de um treinador que consiga administrar esse elenco, né? Não que seja administrado por ele. Essa reunião que você traz já mostra para mim que é um treinador que está sendo, nesse momento, administrado pelo elenco, né? E não administrando o elenco. Isso é extremamente perigoso, viu? Extremamente perigoso. Grande abraço, meu irmão. Por mais que ele seja competente ou não, ainda é cedo. Tudo tem o seu momento. E se o Moisés está dizendo que não volta para a base, então ele deve ter proposta de algum outro clube. Porque no Guarani eu acho que dificilmente ele vai ser efetivado, tá? Valeu, Edinho. Abraço. E à noite a gente vai resenhar muito. E à noite você vai me contar detalhes aí da sua visita lá na base, da sua conversa com a Assis, com o pessoal todo lá. Vamos tentar tirar alguma coisa do Ortiz também, da conversa que teve com o presidente, com um monte de gente lá no Guarani. Vamos ver o que a gente subtrai. Boa noite, Bugrão de hoje, das 8 às 10 da noite, comigo com o Edinho. Vambora, hein? E o jogo de domingo é só eu e Cleitão, hein? Só eu e Cleitão e só no rádio. Não tem YouTube mais pra jogo. A gente já falou aqui, ó, uma vez, não tô cutucando o nariz não, essa barba mardita que o Guilherme Sampaio tanto gosta que me incomoda aqui, viu? Vamos ouvir um áudio chegando aqui pra gente do Márcio, 10 segundos de áudio, solta a voz, Márcio. Boa tarde, Ortiz, tudo bem? Você saberia me dizer por que não tem opção de venda de ingresso na internet da Cabeceira Sul? Não tem opção, eu acho que tá disponível sim. O que não está disponível é meia entrada, Márcio. Sim, o que eu sei que não fica disponível no site é meia entrada, tá? Mas acho que todos os setores estão disponíveis sim. Pode ser um erro do site ali, um erro momentâneo. Mas normalmente todos os setores ficam disponíveis lá para venda. O que não fica disponível é meia entrada, porque a meia entrada tem que haver a comprovação no ato da compra, tá? Mas, sinceramente, não tem nenhum motivo para não estar sendo vendido o ingresso lá na Cabeceira Sul. Lembrando que a Cabeceira Sul agora é o setor destinado também às torcidas organizadas, né? As torcidas organizadas ocupam esse setor no Brinco de Ouro da Princesa, mas isso não é impeditivo para venda de ingresso, não. Deve ser algum erro momentâneo ali, vou correr atrás da informação aqui também e se tiver um retorno lá do Guarani, agradeço até, informando se há algum motivo, se está à venda ou não. E qual o motivo se não estiver, tá bom, Márcio? Um abraço, meu amigo, obrigado. Ô, Ricardo, já começa aqui, né? Boa tarde, Ortiz. Eu gostei dessa escalação com Neilton e Isaac. Eu acho que é o que tem de melhor para agora, né? Você põe um cara ali para fazer a função do falso 9, o Gênison, apesar de ter participado de 2 gols do Guarani, não vem agradando, né? A gente tem que reconhecer. E outra coisa também, o Gênison, o contrato dele termina no dia 30 de abril, né? O Gênison é um jogador que a gente não conta para a Série B do Campeonato Brasileiro. O contrato dele termina agora. Então nós precisamos começar a dar rodagem imediatamente para o Neilton, né? E o Isaac não pode ser esquecido no time. Não é verdade? O Isaac foi pleiteado pelo Bruninho aí, né? Ele saiu do time, perdeu a posição para o Bruninho no último jogo.
O Isaac era um dos pilares do time do Mozart. O Bruninho vai para a entrevista, elogia demais ali a atuação do Bruninho, né? Aliás, o Bruninho vai para a entrevista, elogia demais o trabalho do Moisés Moura, né? As mudanças, a cobrança, a metodologia nova de trabalho e tudo isso, né? Ficou estranha essa história, ficou estranha, muito estranha, né? Mais uma vez eu falo, para mim, o Guarani precisa de um treinador que domine o elenco, não de um elenco que domine o treinador. Se o treinador for engolido pelo elenco, é perigoso. Aí a gente vive a república da boleirada, e essa república da boleirada é perigosa, né, Ricardo? Vamos torcer para ser esse o time. Vamos torcer bastante, tá? Fala, Daniel. Daniel, resolve se você quer falar comigo por aqui ou pelo YouTube, velho. Boa tarde, amigo Ortiz e ouvintes da Rádio Planeta Guarani. Tá passando só para deixar um abraço a todos. Muito obrigado pelo carinho e pelo abraço. Um abraço para você também, viu? Grande abraço para você também. Já deixa a mensagem também no YouTube. Deixa eu dar uma girada aqui no YouTube, que ontem eu fiquei sem passar umas mensagens que estavam lá. Vamos lá. A primeira é do Daniel de novo. Boa tarde, amigo Ortiz e amigos bugrinos. Valeu, Daniel. Olha o Márcio Carvalho, grande Marcinho Carvalho, a voz da música do Guarani, né? Ortiz, tá sensacional o áudio. Pô, que legal, cara. Que bom. A gente vai ajustando devagarzinho, né? E o Guarani vai ganhar 3-0 dos porcos. Opa, vamos torcer, né? Eu saio sem voz de novo. Fala, Clint Sincero, grande Ortiz. Pra mim você é o presidente do Bugre do futuro. Ô louco, nem do futuro nem do passado. Nem do futuro nem do passado, viu, Clint? De verdade, eu sou só um torcedor do Guarani, não tenho a menor competência para isso. Já tive as minhas oportunidades também dentro do Guarani, né, em 2 setores diferentes, na gestão, fazendo a superintendência executiva, antes a diretoria geral, depois a superintendência executiva, de 2013 e 2014. Depois tive a oportunidade de trabalhar no Guarani de 2020 a 2021, fazendo a coordenação do departamento de comunicação. Mas eu não tenho a menor competência para isso não, viu, cara? O presidente do Guarani precisa de algumas coisas que eu não tenho. Uma delas é influência, bom relacionamento, é dinheiro, é um monte de coisa, viu, cara? Eu nem sonho com isso não, viu? Nem sonho mesmo. Fala, Osmar Luiz de Ariranha, lá em São Paulo. Estou acreditando que o Bugre vai ganhar do Palmeiras. Parabéns pelo programa, tá maravilhoso. Você é sensacional, um grande bugrino. Sempre estou atento aos seus posicionamentos, sempre assertivos e de grande consciência ao bem do nosso bugrão, querido. Valeu, cliente sincero. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Desculpa aí, o Ortiz tá cego, cara. Com a letrinha lá do comentário do YouTube é muito pequeno, viu? Fala, Sami Moraes. Boa tarde pra você. Ortiz, no cenário atual do futebol brasileiro e com o nosso orçamento, faz sentido voltarmos para a Série A sem uma retaguarda financeira ou um patrocinador para entrar e o que ocorreu em 2010, um bate e volta? Sami, vamos devagar sobre o tema. Toda vez que as pessoas me trazem isso, eu digo sempre o seguinte: o Guarani ele vive, até fazendo merchan aqui, o Guarani vive o dilema de Tostines, né? Para o mais novo, isso não faz razão porque a propaganda é antiga, né? Qual que é o dilema de Tostines? A propaganda era assim: Tostines vende mais porque é mais fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais, né? O fato é o seguinte: o Guarani não consegue evoluir jogando a Série B, no meu entendimento, tá? O Guarani não consegue dar um salto de qualidade, de qualquer forma que seja financeira, administrativa e desportiva, jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu não posso defender que a gente deva ficar 10 anos, 15 anos jogando a Série B para depois sonhar com acesso. Eu acho que o caminho do Guarani passa por conquistar esse acesso para, a partir disso, se reestruturar. Você fala em grande patrocinador, veja, acompanhe, acho que você está acompanhando aí essa nova negociação da Liga, né? O trabalho da Liga deve ser implementado já em 2024 para 2025. E o dinheiro envolvido nisso vai mudar a realidade de todos os clubes, tá? Não é um patrocinador, o Guarani precisa de dinheiro. O Guarani precisa investir bem o seu dinheiro, sabe? Né? Ele precisa de gestão com o recurso que tiver. E os recursos envolvidos numa Série A de Campeonato Brasileiro são imensamente superiores aos recursos investidos na Série B. Né? Então é o dilema de Tostines. O Guarani não vai conseguir evoluir se continuar derrapando na Série B. E quando chegar na Série A, o grande desafio do Guarani é se manter. Chegou na Série A do Brasileiro, eu não quero
imaginar que o Guarani vai chegar lá para brigar por vaga na Libertadores, para brigar para ser campeão da Série A e tudo mais. A primeira providência, nós não podemos ser rebaixados, né? Você citou aí 2010, mas nós temos tantos outros times aí que batem e voltam todo ano, né? Batem e voltam. O Avaí é um exemplo claro disso. O Avaí atrapalhou o nosso acesso lá em 2021, bateu e voltou na Série A, né? Então, o dilema é esse. Eu acho que chegou a hora da gente parar de derrapar. E até hoje eu nunca cobrei o acesso. Essa é a primeira temporada em que eu cobro um acesso do Guarani. Por quê? Porque para 2024, 2025 vai ser importante demais estar na Série A, tá? E conte comigo, uma outra situação. Nesse ano nós temos clubes do nível, né, do Guarani para baixo, jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso significa que todos os que estão na Série A do Campeonato Brasileiro são os chamados grandes, né? O que o pessoal gosta de colocar aí num patamar superior. Então, obrigatoriamente, na temporada 2024, nós teremos 4 desses times jogando a Série B. E a Série B vai ficar mais pesada também, né? Temos que pensar nisso tudo, né, Sami? Então, é por isso que eu estou nesse ano cobrando o acesso. E é a primeira vez que eu faço isso, viu? Sempre fui muito consciente, dizendo que o Guarani primeiro precisava se reorganizar. Eu acho que o Guarani internamente já se reorganizou. Agora ele precisa desse salto de qualidade. Um salto de qualidade que só o dinheiro vai trazer. Para poder reinvestir, para poder sonhar com coisas maiores, o Guarani precisa agora de dinheiro. E dinheiro o Guarani só vai conseguir na Série A, não vai conseguir na Série B, infelizmente. Fala, Eugênio do Flamboyant. Eu estou por aqui também. Muito top aí o YouTube. Abraço. Valeu, Eugênio. Obrigado, querido. Brigadão. Vamos mais um pouquinho de mensagem aqui. Temos mensagens, graças a Deus, mensagens em profusão na Rádio Web Planeta Guarani. Fala, Júnior de Jacareí. Pera aí, deixa eu tocar a vinhetinha do Júnior. Tá aí, Júnior de Jacareí, nosso grande corneta. Boa tarde, Ortiz, Cleiton. O Cleiton tá de folga, né? Agora é só o Ortiz que faz o programa. Moisés Moura tá pensando que quem manda ele pra rua tá se achando porque ganhou um jogo. Fanfarrão. Calma, Júnior, calma. Não é assim. Tá? Não é assim. Calma, tenha muita calma. Mas também tem muito torcedor do Guarani que só porque o Moisés Moura ganhou um jogo já defende ele como treinador do Guarani. Tá? Tenha calma, tenha muita calma. Não é assim, nem ao céu, nem ao léu. Ô, Márcio, deixa eu te explicar. Eu não duvidei da sua informação, não. Eu só disse que não existe nenhum motivo para não estar à venda. Tá? O ingresso lá para a cabeceira principal e que eu vou atrás da informação. Pode ser um erro do site, pode ser qualquer coisa, né? Eu nunca duvido da informação que vocês trazem, viu? Não precisa me mandar print, não. Vamos ver se a gente consegue obter informação e descobrir por quê, tá bom? Um abraço. Agora, apresentando o programa, eu não consigo parar. E quem sabe no momento do áudio aí do próximo comentarista eu consiga mandar uma mensagem para alguém do Guarani e obter a resposta. E se eu obtiver a resposta, eu já te trago imediatamente. Tá bom, Marcião? Fala, Eugênio, de novo aqui agora, né, no WhatsApp. Um abraço. Boa tarde, Ortiz, amigos planeteiros. Ortiz, essa escalação posta no início do programa, eu também acredito ser a melhor para domingo. Abraço. Eu acho. A gente ganha velocidade pelas duas beiradas, ganha o Isaac e o Giovani se alternando ali como falso 9, né? Só perde a velocidade pela direita com o Diogo Matheus, né? O Jamerson pode aparecer muito pro jogo, o Richard Rios vai aparecer. Torcer pro Matheus Barbosa acertar um bom jogo, jogando como primeiro volante, né? Me preocupa a falta de entrosamento. Lembro, acho que a única partida em que jogaram juntos o Alan Santos e o Lucão foi contra o São Bernardo. Então me preocupa a dupla de zaga, mas tomara que dê certo. Tomara, né, Eugênio? Tomara. Se o Castan não puder jogar, ou joga o Titi ou joga o Alan Santos, né? Não tem outra alternativa, né? E me chamou a atenção, assim, naquele jogo em que jogaram juntos os dois, eu sempre imaginei que o Alan Santos faria a zaga do Guarani pelo lado esquerdo. E quando eles estiveram juntos, Alan Santos e Lucão, o Lucão fez o lado esquerdo da zaga e o Alan Santos fez o lado direito. Né? Eu não entendi muito esse posicionamento, talvez aí esteja parte do erro, né? Quem sabe escalando nessa posição os dois tenham um casamento melhor, né, para essa partida, né? Quem sabe? Temos que pensar aqui na rádio também, ó. Aqui no YouTube nada muda, você continua com a gente. Vamos fazendo o giro. Você que está ao vivo continua também, nada muda, continuamos ao vivo aqui, agora só girando para a reprise da nossa rádio web que toca 24 horas por dia lá Guarani. O segundo bloco do nosso Bugre Online. Na abertura do segundo bloco eu já vou chamar ele para o comentário. O segundo comentário dessa tarde aqui no nosso Bugre Online vai ser do Fernando Lovato. O Fernandão já está preparado lá.
Soltem o Fernando. Opa, é o Fernando Ortiz, não é o Edinho. Fernando Lobato. Guarani. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde a todos os meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani. Estamos aqui, né? Hoje, sexta-feira. Sexta-feira, dia 3 de março de 2023, ó. 3/3 de 2023. Véspera de jogo, né, Ortiz? O último jogo do Guarani no Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Jogo dificílimo, né? Por si só. É muito difícil o jogo. Ainda mais aí com a suspensão do Castan, que é um dos líderes do time e também do sistema defensivo, né? Mas entra outro líder também, né? Como o Alan Santos. Então ele entra ali pela esquerda, vai jogar Lucão e Alan Santos. Já jogaram, né, juntos contra a Ferroviária. Que foi o jogo que o Castan estava suspenso, então jogaram. Não jogaram mal, mas acabou falhando ali no finalzinho. Como a gente já sabe, perdemos o jogo. Eu acho que a gente perde com a saída do Castan. É o capitão do time, né? Só por si só, a gente já perde bastante ali com a liderança do Castan. Mas o Alan Santos também entra, vai tomar conta do recado. Ortiz, acho que as qualidades do Palmeiras, né? Todo mundo sabe, né? Independente de quem for jogar ali, né? Um ataque de Dudu, Hendrick e Rony, você vai falar o quê, né? São jogadores altamente velozes, habilidosos e que definem muito bem, né? São 3 qualidades importantes em atacante. E os 3 têm, né? O Dudu, todo mundo já conhece, o Hendrick ali ainda em formação, né, Ortiz? Com oscilações, e o Rony já conhece também. Além do meio de campo, com Rafael Veiga, Zé Rafael, Gabriel Menino, e o time inteiro do Palmeiras é muito bom. Não dá para tirar um e falar que é ruim. Então, Ortiz, sabendo disso, o Guarani precisa tomar alguns cuidados. Obviamente que não pode deixar de atacar. Eu acho que o Guarani precisa atacar. Com cuidado, resguardado lá atrás, mas precisa atacar. E aí é uma partida de 0 erros, né, Ortiz? Menos 0 erros, porque errou ali é perigoso pra gente. Tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Na minha opinião, como o Guarani deve se comportar? Para mim, marcando muito forte, o Palmeiras não dando espaço para esses jogadores de frente fazerem as jogadas e os do meio criarem, né? Então o Guarani precisa marcar muito forte e ser rápido na transição, roubar essa bola e entregar para os jogadores de velocidade. Eu espero que jogue com 3 jogadores de velocidade na frente, né? Bruno José, Neilton e Bruninho, para poder ter essa movimentação. Ao mesmo tempo que tem lá no Palmeiras, a gente pode, claro, com menos qualidade, mas a gente pode ter essa movimentação lá também. E aí confundir o adversário. Eu acho que o grande segredo do jogo de hoje é isso, a marcação muito forte, não dar espaço, e quando roubar essa bola, seja no campo do Guarani mesmo, ou no campo do Palmeiras, a gente ter objetividade, objetivo de marcar o gol. Porque se você roubar essa bola e ficar tocando, esperando o Palmeiras roubar, é muito pior, porque eles têm um poder no meio campo muito bom e o ataque nem se fala. Então acho que o segredo está por aí, Ortiz. Marcação forte, foco total, erro 0, muita atenção na marcação, e quando tiver essa bola no pé, tentar fazer a transição rápida do meio de campo para o ataque, ou quem sabe roubar a bola no campo do Palmeiras e estar mais perto do gol. E aí, Ortiz, tem que ser muito, mas muito assertivo na hora de finalizar. Então, criar as jogadas, fazer as transições rápidas, que até agora esse time não demonstrou muito isso, vai ter que fazer hoje, domingo. E quando surgir a oportunidade nessas roubadas de bola, a gente conseguir marcar o gol. Porque a receita contra o Palmeiras não é só se defender. Se o Guarani só se defender, se os atacantes voltarem para marcar todas as vezes, vão se desgastar e a gente não vai criar nada. Então qual que é o ponto fraco, talvez, do Palmeiras? As 2 laterais. Não ponto fraco no sentido de qualidade, mas no sentido que eles atacam demais e são falhos na marcação. Eu acho que o grande jogo está nessa transição e explorar as laterais, tanto com o Neilton do lado, ou Bruninho, ou Bruno José do outro, quem for jogar por ali,
explorar o avanço desses laterais para poder fazer as jogadas por ali e na hora que aparecer a oportunidade concluir em gol. Eu acho que tá por aí o jogo do Guarani para domingo. Muito difícil, muito difícil. Agora, no futebol nada é impossível, né, Ortiz? Como diz o Chamusca, impossível é questão de opinião, tá bom, Ortiz? Fica aí o convite para hoje a partir das 20 horas. Um boa noite, Bugrão, todo especial. Eu vou ouvir, viu, Ortiz? Vou tentar ouvir, ou se não ouvir ao vivo, vou tentar ouvir a reprise, porque vai ser muito bacana aí o Ortiz e o Edinho, que tiveram ontem no Guarani, vai ter muita novidade por aí. Tá bom? Bom programa para vocês, uma boa tarde, fiquem todos com Deus e fui! Grande Fernando Lovato, só um conselho, na verdade uma correção, Fernando. Essa frase não é do Chamusca, tá? Essa frase é do Charlie Brown Jr., né? É do Chorão, né? É uma música do Charlie Brown Jr. Então, o Chamusca roubou a frase, né? Pra falar. É um nome que eu gostaria de me esquecer pela sua última passagem no Brinco de Ouro da Princesa, viu? Não gostaria muito de lembrar do Chamusca, não. Mas a frase é do Chorão, né? Do Charlie Brown Jr., né? Da música do Charlie Brown Jr., né? Sobre o que você falou aí, é um desenho claro de jogo, Fernando. Se o Guarani apenas se defender, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Se apenas entrar com a proposta de se defender e entenda, se defendendo, você vai estar dando ao Palmeiras tudo o que ele quer. A qualidade do Palmeiras é o ataque, é o setor ofensivo, né? Então, se defendendo, o Guarani dá ao Palmeiras aquilo que o Palmeiras quer. Então, o Guarani não pode apenas se defender, ele tem que se defender bem. Porque o Palmeiras é um time muito forte, muito consistente, mas não só se defender, né? E para isso, é por isso que eu tô apostando aqui que o Moisés Moura vai mexer no time e vai botar velocidade pelas duas extremas, tanto com o Bruno José quanto com o Neilton, né? Neilton é um jogador já experiente, já vivenciado em clássicos, é um jogador que pode ser o diferencial para o Guarani. Nós teremos Giovanni Augusto, Neilton, o Castanho infelizmente não, né? Mas jogadores habituados a jogar em clássicos que vão estar em campo pelo Guarani, né? Então isso também pode ser um diferencial aí para o Guarani nessa partida, né? Quando a bola rolar, a gente vai torcer e transmitir. Eu e o Cleitão, você e o Edinho estarão lá no Brinco curtindo o jogo, curtindo tudo lá. E você vai participar conosco de alguns trechos da transmissão, né, Fernandão? Bem-vindo, viu, meu amigo? Eu não cria muita expectativa pro Boa Noite Bugrão de hoje à noite, não. É só mais uma resenha, né? Você sabe que é difícil o povo arrancar de mim o que eu trago lá do Guarani, né? Então, não cria muita expectativa, não, que você acaba se frustrando e frustrando também os nossos ouvintes, tá? Deixa eu voltar para as mensagens aqui. Eu vou pro YouTube. O Sami Moraes, ele me faz uma pergunta aqui. Sami do céu, pelo amor de Deus. Até te conheço, né? De um bom tempo. Vamos lá, vamos à questão dele. Outra pergunta que sempre escuto dos colegas de outros centros do país. Por que o Guarani, eu não falo nem o nome, né, Sami? Já explica, né? Não fazem uma fusão e formam um novo time mais competitivo com o apelo da cidade de Campinas canalizado. Cara, isso é impossível. E eu não tenho. Aí ele fala assim: gostaria de saber da sua opinião sobre isso, prós e contras, sem emoção. Eu não posso comentar isso sem emoção. Vou repassar a pergunta para os seus amigos aí de outros centros, né? Imaginem Palmeiras e Corinthians fazendo uma fusão, que poderio teria esse clube? Palmeiras e São Paulo, Corinthians e São Paulo, Atlético e Cruzeiro, Flamengo e Fluminense, né? Fluminense e Vasco, Flamengo e Vasco, Bahia e Vitória, né? Sport Santa Cruz, Sport Náutico, enfim, todos os times que têm a sua rivalidade. O futebol não é só dinheiro e só profissionalismo. O futebol também é rivalidade, né? Eu acho isso impossível, criar um único time em Campinas. É melhor torcer para um deles ser extinto, no caso a Piruada, e o Guarani ficar sendo o único time da cidade, cara. Tá? Então, me desculpe, essa pergunta para mim é irrespondível. Tá? E tô sendo sincero, água e óleo não se misturam, né? Se você jogar água e óleo lá, o óleo vai ficar em cima e a água ocupando o resto do recipiente. É por isso que eu não defendo e jamais defenderia isso, absolutamente contrário, é uma fusão. Tá? Faça essa proposta lá para Atlético e Cruzeiro, por exemplo. Imaginem a potência que estaria se criando em Belo Horizonte com uma fusão entre Atlético e Cruzeiro. É impossível, né? E aqui também. É tão impossível quanto, Sami. Um abraço, viu? Eu não vejo pró nenhum, cara. Contras eu vejo todos. Todos os contras. Todos mesmo. Fala Vitor Hugo, meu ídolo. Cantor Vitor Hugo, que teve lá no The Voice Brasil. No The Voice? No The Voice.
Grande Ortiz, eu que o acompanho desde as transmissões na época dos chats, posso dizer que é uma alegria ter o Planeta no YouTube também. Você é meu ídolo, sucesso, Deus abençoe todos vocês da Web Rádio Planeta Guarani. Ô, cara, muito obrigado, Vitor Hugo. Você é meu ídolo também, velho, porra. Precisa participar mais com a gente, precisa um dia vir fazer um programa aqui comigo, precisa dividir aqui o microfone, traz a viola, canta umas modas pra nós, vamos passar uma noite aí agradável, pô. Né? Pensa com carinho na possibilidade, vamos passar uma noite agradável, meu amigo. Obrigado pela presença, pela companhia, viu? Pela mensagem. Estamos sempre juntos, obrigado mesmo. Já mandei mensagem lá pro Guarani, viu, Márcio? Pedindo um retorno aí dessa situação da cabeceira, até agora não tive resposta, tá? Mas se tiver, trago ainda no programa. Se não tiver, trago à noite, tá bom? Eduardo de Oliveira, Ortiz, boa tarde. Qual a expectativa de público para o jogo de domingo? Eu cravo aí que nós teremos um público de 10 a 12 mil pessoas no Brinco, Eduardo. Eu cravo que nós teremos um público de 10 a 12 mil pessoas no Brinco no domingo, tá? Para mim essa é a expectativa. Solta a voz, velho Dantas. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, amigos bugrinos. Conectado, almoçando e acompanhando aqui. Ortiz, pegando o gancho aí do Edinho, ó, parece que subiu a cabeça do técnico aí da base nossa. O cara já tá se achando que pode simplesmente chegar e tomar conta do time. Eita, nós, hein? Tanta influência, né? Rede social, imprensa de Campinas. Eu acho que o cara deve estar ouvindo todo mundo, hein? Ainda não é a hora dele, não. O Guarani tem que buscar alguém com experiência. Abraço, galera. Dantas, calma. Muita calma nessa hora, tá? Muita calma nessa hora e muita hora nessa calma. Já falei aqui que o Moisés Moura vai ter um papel fundamental para o Guarani, que é o papel da transição para a nova comissão técnica que assumiu o comando do clube. Ponto. Tá? Eu vejo como muito difícil a possibilidade do Moisés Moura virar técnico do futebol profissional do Guarani. Acho isso muito difícil de acontecer. Creio eu que isso não vai acontecer, tá? Mas eu não posso dizer aqui que não vai acontecer. Eu posso dizer que eu vejo isso como muito difícil de acontecer. Mas muita calma ao comentar, muita calma ao acusar, né, e tal. Tive uma conversa rápida com ele ontem, me agradei muito da conversa, é um cara extremamente agradável. Pela conversa que tive com ele, não senti esse perfil aí de estar se achando, estar se isso, estar se aquilo. Tá? Achei um cara extremamente humilde, modesto, trabalhando ali. Falamos de conceito de jogo, de metodologia de trabalho, de posicionamento ofensivo, defensivo. Falamos de um monte de coisa lá e tal. Ele foi muito, muito receptivo na conversa, né? Uma conversa de pós-vestiário, 10 minutos ali no máximo durou a conversa e tal. Não tive essa impressão, tá? Mas, obviamente, qualquer um que comande o Guarani pode se vislumbrar com isso, né? O cara tá comandando um dos maiores times do futebol brasileiro, né? Então, vamos acompanhar esse caso muito de perto. Defendo aqui há muito tempo que ele não deva ser efetivado, vocês sabem disso, né? E vamos acompanhar o andamento, cenas dos próximos capítulos, tá bom, velho Dantas? Vamos lá, vamos embora. Vamos para mais uma mensagem de áudio. Agora o Guilherme Sampaio tava sentindo falta, pô. O Guilherme Sampaio não tinha mandado nada até agora. Solta a voz, Guilherme. Boa tarde a todos os amigos bugrinos. Ortiz, estava ouvindo aí essa pauta sobre a ascensão do Guarani à primeira divisão. Para mim, cara, a referência de mercado é bem clara. O Guarani tem que subir. Ah, mas e subir e cair no outro ano? Meu, é muito melhor você subir e cair no outro ano do que você ficar 2 anos consecutivos na Série B. É óbvio que a gente não quer, né, se planejar para que isso aconteça. Mas você pega a referência, cara, de times aí que hoje estão num patamar muito superior porque conseguiram se manter 2, 3 anos na primeira divisão. É o caso do Fortaleza, é o caso do Ceará, é o caso do Cuiabá, o Juventude está caminhando para que ocorra dessa forma também, está se estruturando, né? Já vai para o 2º ano na primeira divisão. O valor de patrocínio não se compara, é muito maior a exposição de uma marca na Série A, o valor de cota da CBF é infinitamente superior, valor de ingresso, público, renda, enfim, tudo aumenta, publicidade estática no estádio, né? Então, cara, não tem outra maneira do Guarani se estruturar
financeiramente e estruturalmente se não subir para a primeira divisão, tá? É essencial que o Guarani suba, não tem outro caminho, o caminho é esse. Aliás, caso o Guarani opte futuramente por se transformar numa SAF, eu acho que o primeiro caminho antes de se tornar SAF é ascender a primeira divisão, para depois começar a conversar sobre SAF. Você na primeira divisão, o valuation do clube é outro totalmente diferente. Guilherme, você fez uma colocação que é primordial nisso tudo. Se o Guarani subir para a Série A do Campeonato Brasileiro nessa temporada, na temporada 2025 ele tem no mínimo assegurada a participação na Série B, né? Então é muito melhor jogar uma Série A e depois uma Série B do que não jogar a Série A, né? Entende? Nós vamos falar em outras coisas. Grande parte disso também, eu entendo, eu conheço o Sami, eu sei que ele é um cara extremamente consciente, viu? Conheço o Sami. É um cara também da área de marketing, né, Sami? Um abraço, conheço você de longa data, me lembro muito bem das nossas conversas até sobre Guarani, tá? Mas uma parte da torcida do Guarani, Sami, Guilherme, todos os demais ouvintes, ela criou o comodismo, né? Até por ver, por muito tempo, o Guarani jogando outras divisões horrorosas aí, né? Série C, Série A2 e outras coisas horrorosas que passaram pela nossa história. Uma parte da torcida do Guarani se acostumou ao pequeno ou ao médio, né? O Guarani não é um clube para brigar por pequeno e médio, o Guarani é um clube para brigar por grande. O Guarani tem que estar lá entre os grandes, o Guarani tem que ambicionar estar entre os grandes. Mas se bater e voltar é pior. Jamais. Subir e cair não é pior do que permanecer na Série B. No mínimo você ganhou um ano de cota da Série A, né? No mínimo, Sam, no mínimo. E isso é fundamental para a reorganização do Guarani. O problema do Guarani lá em 2010 foi que ele disputou a Série A com estrutura de Série B, depois teve que investir valores de Série A e se endividou como Série A e acabou rebaixado, né? Hoje nós temos uma outra visão administrativa da coisa aí, tá? Graças a Deus. Vamos ouvir o Edinho, tá? Soldado de folga no quartel quer serviço, solta a voz, Edinho. Ortiz, eu estava vendo o Dantas falar aí do Moisés Moura. O que eu falei não é para criticar o Moisés Moura, é para mostrar a falta de experiência do Moisés Moura. Eu vou explicar um pouco mais detalhado o que aconteceu. Na primeira reunião da apresentação pós-jogo da Inter de Limeira do 5-0, o Moisés Moura botou um elenco lá e começou a mostrar erros cometidos pelos jogadores durante o jogo. Então ele não teve tato para entender que depois de uma vitória do 5-0, ele tinha que ver o copo meio cheio, elogiar os atletas. E não, ele começou a mostrar os erros dos atletas no jogo. E aí, o atleta, que é um profissional, é muito diferente de um atleta amador, né? O profissional, ele vai se melindrar. Ganhamos de 5-0. Aí vem um técnico aqui, que é um técnico do sub-20, vem mostrar os meus erros, vem mostrar os meus acertos no jogo. Então o que falta para o Moisés Moura é tato para lidar com esse tipo de jogador mais experiente. Então o que eu quis fazer não foi uma crítica ao Moisés Moura, foi mostrar que ele ainda não está preparado para lidar com um elenco profissional e jogadores mais tarimbados. Aí ele teve que fazer uma reunião na quinta-feira para se desculpar com os jogadores e mostrar um outro lado. Então isso mostra que ele não tem experiência ainda para lidar com um elenco profissional, ele não tem essa envergadura ainda e ele não tem esse jogo de cintura. Foi isso que eu quis dizer, não era uma crítica ao Moisés Moura, não. A falta de experiência do Moisés Moura é que a gente tem que mostrar para a torcida nesse momento, e que não é o momento ainda dele assumir o time. Ele não tem esse preparo ainda para lidar com um elenco mais experiente. Se fosse um treinador como Oswaldo Varez, um treinador de nome, o jogador ia baixar a cabeça e ficar quieto no vestiário. Mas o treinador do Sub-20, chegando agora, sem conhecer o elenco, não teve tato para lidar com o grupo. Foi isso que eu quis dizer. E não é nenhuma crítica ao profissional Moisés Moura. É uma crítica à falta de experiência dele para lidar com o grupo. Entenda bem, Edinho. Eu sempre digo aqui que a gente é responsável pelo que a gente fala e não pelo que os outros entendem do que a gente fala, né? Vamos lá. Quando você trouxe o seu comentário, a minha resposta ao seu comentário imediatamente foi dizer o quê? Foi dizer que nós precisamos de um treinador que comande o elenco e não de um treinador que seja comandado pelo elenco, né? Essa postura trazida por você, que é importante que se traga até para as pessoas terem conhecimento, né, de como as coisas estão acontecendo no Guarani hoje, mostra exatamente isso que eu te falei. Os jogadores, eles não aceitaram o comando ainda, né? Ao questionarem a postura do treinador, ao questionarem tudo isso que você trouxe aí de informação, os jogadores engoliram o treinador.
Essa é a verdade dos fatos. Analisando a sua mensagem, é só isso que eu posso entender. E é por isso que eu estou respondendo ao pessoal aqui que está criticando exatamente nesse tom. Tenham calma, pessoal. Não é assim a coisa. Não é essa a situação. Tá? Eu, na conversa que tive com ele, posso dizer que o cara me passou uma humildade legal. É aquilo, ele está acostumado, acabou o jogo do Sub-20, ele vai lá, chama a molecada e fala, porra, fez tudo errado, ganhou de 5, mas podia ter ganhado de 8 e tal. Uma coisa é você falar isso com um moleque de 17, 18 anos, 19, no máximo 20 anos. Né? O cara que ainda sonha ser profissional. Outra coisa é você pegar um cara de 33 anos, como Giovanni Augusto, como Castan, pegar jogadores experientes, jogadores rodados e falar pro cara, pô, você fez tudo errado, você só fez cagada no jogo. Pô, mas nós ganhamos um jogo de 5-0, professor. O senhor quer mais o quê? O senhor quer que eu faça mais o quê? Nós ganhamos um jogo de 5-0. Essa vai ser a resposta do jogador, né? O jogador é extremamente vaidoso. O jogador quer comemorar a vitória de 5-0. Né? O jogador não quer ser chamado a atenção. Pô, legal, tem o tato, pelo menos, de deixar isso para a reapresentação do grupo, né? Chama o grupo na reapresentação, bate um papo e fala, ó, pessoal, legal, ganhamos o jogo de 5-0 e tal, mas nós podíamos ter corrigido aqui, não gostei desse posicionamento aqui, eu acho que o Giovanni poderia ter feito isso, o Richard Rios poderia ter jogado aqui, o Jamerson poderia ter passado aqui, ou o Jamerson poderia ter centralizado aqui ao invés de passar. É isso que falta a ele, é por isso que eu estou dizendo a todos aqui, o Guarani não pode se dar o luxo de errar, né? E não pela capacidade ou incapacidade do Moisés Moura. É porque o Moisés Moura ainda é muito jovem para pleitear ser treinador do profissional do Guarani. Valeu, Edinho. E à noite a gente fala mais disso, viu? À noite a gente fala mais disso. Solta a voz, Rafael Mantilha. Boa tarde, Ortiz. Sobre essa reunião aí dos jogadores com o Pastana sobre o Moisés Moura, o que significa essa postura dele aí de interromper a reunião? Essa postura do Pastana? Significa uma postura favorável ao Moisés Moura, né, e um desconforto pela ocorrência da reunião? Ou é só porque o Pastana é estressadinho mesmo? Rafael, não significa nem uma coisa nem outra. Significa que, e não foi uma reunião do elenco com o Pastana, foi uma reunião do elenco, dos líderes do elenco, com o treinador e o Pastana, na sala do Pastana. Entenda, estavam lá as 3 pessoas presentes, né? Jogadores, treinador, interino e superintendente de futebol. E ele interrompeu a reunião porque, de fato, ele deve ter percebido que em algum momento o grupo ia se perder. E o cara que lidera, ele tem que tomar uma providência dessa mesmo. Eu mesmo já encerrei muitas reuniões porque eu vi que o caminho da reunião não seria aquele que eu gostaria. Tá? Eu acho que, entendam, torcedores, quando a gente está falando aqui que é muito cedo para pensar em efetivar o Moisés Moura, é disso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que ele seja competente ou incompetente. Eu estou dizendo simplesmente que ele ainda não tem vivência, tato e tarimba suficiente para ser treinador profissional do Guarani. Só isso, tá bom? Então, não tem um nós contra eles no Guarani. Não tem. Tem o jogador que é corporativista e vai se defender o tempo todo. E acredite, eu convivi com jogadores lá no Guarani por tempo suficiente para saber que isso acontece. O Edinho também conviveu e todo mundo que convive com o elenco no vestiário sabe disso, né? O jogador é extremamente vaidoso, o jogador é corporativista, um jogador vai sempre defender o outro. A não ser que haja igrejinha no clube, no time, né? Que haja o grupinho do jogador A com o grupinho do jogador B, que não se dão e tal, e isso é horrível, é horroroso. O jogador vai sempre defender o companheiro. Tá? Então não tem nós contra eles. Não entenda desse jeito, por favor. Eu fico preocupado com esse tipo de compreensão. Fico realmente muito preocupado, viu? Vamos para o próximo comentário, comentário pré-gravado do Cleitão. Vamos ouvir o Cleiton Vendemiato, que já também mandou o seu áudio pra gente. Vamos ver o que traz o Cleitão pra nossa resenha. Cleiton Vendemiato. Guarani! Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, muito boa tarde para o nosso amigo ouvinte, para nossa amiga ouvinte também ligado aqui na Rádio Web Planeta Guarani, falar um pouco do Bugrão, abrindo a porta aqui para falar desse Guarani, que tem esse confronto pesado, esse clássico no próximo domingo contra a equipe do Palmeiras no Brincão de Ouro da Princesa, um confronto que a gente tem que colocar aqui, né, Ortiz, que tem um favorito, e esse favorito é o Palmeiras, né?
Palmeiras vem para cá tentando buscar ali a liderança geral do campeonato, né, para poder entrar com vantagens na próxima fase, vem buscando ali manter a sua invencibilidade, né, que já dura muitos e muitos jogos, e o Guarani vai tentar medir forças com esse Palmeiras, né, no domingo, vai tentar, por que não tentar quebrar essa invencibilidade, vai tentar ver ali quais são as suas reais condições de medir forças contra um time poderoso como é a equipe lá do Palestra, né? E a equipe do Guarani, para mim, tem que tentar trabalhar e fazer o possível nesse jogo para que os potenciais do Palmeiras, e são muitos, sejam ali eficazmente marcados, né? Que possa ter ali uma atenção total no seu setor de defesa e também, ao mesmo tempo, jogar quando tem a bola, né? O Guarani não pode abrir mão de jogar quando tiver a posse de bola, tem que procurar agredir a equipe, porque se ficar só se resguardando, não vai aguentar o extremo poderio ofensivo da equipe do Palmeiras, né? Acho, Ortiz, e hoje pra gente isso fica ainda mais claro e mais escancarado, a gente vem falando durante a semana que a equipe do Guarani para a Série B tem o seu time titular, e tem um bom time titular, que talvez carece ali de um jogador para ser titular na lateral direita e um jogador para ser titular como primeiro volante. E é justamente aí que vai morar a atenção no próximo domingo, né? Porque o Alan Santos, que talvez poderia fazer a função de primeiro volante, para poder dar um resguardo maior para a equipe nos ataques da equipe do Palmeiras no próximo domingo, vai estar jogando como um zagueiro, vai substituir ali o Castan, que está suspenso, né? Então a gente deve ter ali na função de primeiro volante alguém que não vai ser primeiro volante. Matheus Barbosa não é primeiro volante, Leandro Vilela não é primeiro volante, né? E se fôssemos colocar alguém que seria o primeiro volante realmente, seria o Iago, mas o Iago, para mim, não me parece dentro dos planos do Guarani, e ainda que estivesse dentro dos planos do Guarani, se fosse confirmado, para mim seria uma temeridade, porque para mim tem pouca qualidade, não conseguiria não fazer frente ali a Rafael Veiga, a todo aquele enorme potencial que a equipe palmeirense tem. Então, para mim, seria uma temeridade a gente escalar o Iago ali naquela posição. Então, Ortiz, vamos ver como é que vai se postar. O Guarani tem um meio de campo leve, né? E vai enfrentar um meio de campo igualmente leve, né? Um meio de campo que cria muito do outro lado. Vai ser um embate ali bastante interessante para a gente ver como é que o Guarani vai montar a sua estratégia para poder suportar o momento em que o Palmeiras agredia a equipe do Guarani, principalmente nessas transições por dentro ali. Vamos ver se dá tudo certo, torcer para que dê tudo certo, para que nós possamos ali colher, quem sabe, um grande resultado no próximo domingo no Brincão de Ouro da Princesa. Só para a gente ter uma ideia, né, Ortiz? Saiu a escalação, a convocação da seleção brasileira, e a gente enfrenta o time brasileiro que mais cede convocados, né? Temos o Everton, que foi convocado pela seleção brasileira. A gente tem o Rafael Veiga convocado pela primeira vez e tem o Rony também convocado pela primeira vez. Então são 3 selecionáveis para os amistosos do Brasil no dia 25 de março, que estarão no Brinco de Ouro medindo forças contra o Guarani, né? Vamos ver o que é que o Moisés Moura vai colocar como solução para tentar neutralizar esse Palmeiras e poder ao mesmo tempo agredir e, por que não, beliscar 3 pontos. A gente vai comemorar demais se o Guarani sair com a vitória no próximo domingo, né? Por mais que não tenha valor do ponto de vista de classificação, mas sempre tem um gosto especial bater o Palmeiras, né? E seria mais uma vez na nossa história. É isso, Ortiz. Vou também ficar muito ligado hoje na resenha, e essa resenha promete, hein? Edinho e Ortiz, 2 dias após uma visita ao Brinco de Ouro. Vamos ver qual é a resenha que sai essa noite, hein? Grande abraço para você, Ortiz, para o nosso amigo e para nossa amiga ouvintes ligados aqui no Planeta Guarani, e até domingão no clássico Guarani Palmeiras. Valeu! Valeu, Coitão. Comentário muito parecido com o comentário do Fernando, né, Coitão? Você só trouxe um cara aí, um nome aí, que eu já até trouxe a informação, e acho que você estava no programa quando eu trouxe a informação,
que não faz parte dos planos do Guarani para a sequência da temporada, que é o Iago, né? Se nós sabemos que o jogador não faz parte dos planos, nós não devemos sequer cogitar a utilização dele nesse plano tático aí de jogo, né? Observe, não tem nem sequer ficado no banco de reservas, nem ele, nem Bruno Michel e outras pérolas trazidas pelo Guarani aí, né? Então, cuidado com os fantasmas, porque eles existem, né? Eles existem. Vamos torcer, e não cria muita expectativa pro programa de hoje à noite, não. Vamos ver o que a gente tira de resenha, só isso. Fala, Lucas, lá de Serra Negra, filho do Adriano. Boa tarde, Ortiz. Acho que o jogo de amanhã vai ser muito importante para a sequência do Guarani. Uma vitória contra o Palmeiras pode levantar e muito a moral do time e também da torcida para continuar apoiando o time na Série B. Sobre o Moisés, também não acho que ele seja ideal para a Série B, mas se ele quer tanto ser efetivado, pelo menos que trabalhe e mostre sua qualidade nesse curto período que ele vai ficar. Enfim, amanhã estamos por aí, vai ser a nossa primeira do ano, que seja com vitória do Bugre. Opa, primeira vez então. O Fusca vai voltar pro brinco, o Fusca do Adriano. O Adriano e o Lucas, o filho dele, vai voltar pro brinco. Um grande abraço. Cara, eu acho assim, o jogo contra o Palmeiras é o jogo que todo jogador quer jogar. Ele tem o doping natural, Adriano, já falei isso algumas vezes. Todo jogador quer jogar. Para mim, ele representa pouco para a sequência de trabalho do Guarani. E para Moisés Moura, se ele tem ambições de ser treinador profissional, seja do Guarani ou de qualquer outra equipe, ele tem que mostrar trabalho agora. Se ele mostrar trabalho agora, ainda que ele não seja efetivado como técnico do Guarani, ele pode receber proposta de outro clube, ele pode, né? O Edinho até falou, ele disse que ele não tem mais a intenção de ser técnico do Sub-20. Ué, se ele não tem a intenção de ser técnico do Sub-20, é porque alguma coisa ele já tem aí em mente, né? De repente o cara tá jogando tudo ou nada dele, tá se promovendo ali, fazendo o comando interino do Guarani e apostando que vai receber uma outra proposta de trabalho, ou já recebeu, nós não sabemos, né? Não sabemos. Bem-vindo, viu, Lucas? Bem-vindo, Adriano aí, o papai. Tenham aí um bom jogo, se divirtam bastante. Se encontrar algum amigo palmeirense aí de Serra Negra no tobogã, não cagueta ele não, porque senão a coisa vai ficar feia. Fala, Linho. Boa tarde, Ortiz. Aqui é o Linho de Taboão da Serra. Vamos ganhar dos porcos de 2-1. Valeu. Vamos torcer muito. Se for 2-0, melhor ainda, né? Porque aí não dá margem, né? Pra gente sofrer durante o jogo, né? Beto Bugrino. Boa tarde, Ortiz e amigos. Sempre o Giovanni Augusto. Ou vocês não lembram de quando ele teve aquele problema com o Eduardo Persson? Acho que ele tem que sair. Eu não acho, Beto. É a sua opinião. É a sua opinião, tá? Eu não acho, não. Tá bom? E o Dantas tenta se justificar aqui, Ortiz e Edinho, só para completar, todos nós entendemos que o Moisés ainda não está pronto para o profissional, hoje sempre Guarani. Dantas, o problema é que no seu áudio você fala outras coisas, né? Você vai além, entende? A sua interpretação da mensagem trazida pelo Edinho foi completamente equivocada e algumas outras também. Você falou algumas coisas aí meio fortes, então calma, até te falei, muita calma. Muita calma, a gente é responsável pelo que a gente fala e não pelo que vocês entendem, mas a gente tem responsabilidades, tá? Então, muita calma. Deixa eu ler as últimas aqui. Ô, Vitor Hugo, já aceitou o convite? Vamos combinar, vamos sim, a gente entra em contato, a gente bate um papo depois, tento te achar pelas redes sociais aqui, a gente combina e nessa entre-safra aí de Paulista para a Série B, a gente faz um programa aqui mais contraído de você contando da sua paixão pelo Guarani, canta umas modas pra nós também. Só que não pode ter YouTube, né? Porque o YouTube derruba se tiver música, né? Um abraço, viu? E o Luiz Correia já diz aqui, ó, é primeira divisão e se manter nela, é isso aí. Esse tem que ser o objetivo, né? Voltar pra Série A, o lugar do Guarani é a Série A. A gente não pode se apequenar jogando Série B, gente, não dá. Nós não podemos passar o resto da vida contente por estar jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, nós temos que ambicionar o Guarani lá. O Guarani brigando por vaga em Sul-Americana, brigando por vaga em Libertadores, um ano ou outro vai brigar contra o rebaixamento, faz parte. Até os chamados grandes aí, via de regra, brigam contra rebaixamento. Por que a história do Guarani vai ser diferente, né? Então, temos que voltar para o nosso lugar, temos que nos agigantar de novo, né? Nos agigantar de novo, mostrar que nós somos capazes de nos reerguer no cenário do futebol. É isso que nós temos que nos reerguer, tá? Que fazer. Ó, chegou a mensagem pro Márcio aqui. Márcio, o Marcelo Tasso acabou de me informar aqui, ó. É um erro do site, eu pedi para colocarem. Tá? Ele acabou então de entrar em contato com o pessoal do site, pedindo para colocarem os ingressos da Cabeceira Sul à venda. E acho que daqui a pouco você já pode acessar lá que os ingressos vão estar disponíveis, viu?
Então era um erro do site, os ingressos já estão postos à venda lá. Obrigado por ter comunicado. Tenho certeza que o Guarani também agradece pela sua colaboração. E nos próximos instantes aí os ingressos já vão estar à venda lá no site que vende os ingressos para o Guarani. IngressosA.com, né? Acho que é isso o endereço, né? É só acessar lá que você já vai poder comprar o seu ingresso de cabeceira, tá bom? Pessoal, é isso. Agora vamos descansar. Sábado de descanso, né? Domingo tem jogo, domingo 4 horas da tarde. A gente liga os microfones aqui, vai estar o Cleitão e eu e o Cleitão. O Edinho vai estar no estádio, o Fernando vai estar no estádio. E a gente vai estar falando desse Guarani e Palmeiras. É um jogo diferente. A gente gostaria que fosse um jogo com o Guarani ainda ambicionando algo, né, no Campeonato Paulista. Infelizmente isso não aconteceu. Mas o Guarani está em campo e pra gente só isso basta, né? O Guarani estar em campo pra gente é suficiente pra gente ter a emoção, a adrenalina aqui. E enfrentando o Palmeiras, melhor ainda, né? Já foi final de Campeonato Brasileiro, vai estar sempre na nossa memória essa partida, esse confronto. Vamos torcer muito, fica o nosso convite, venham aqui pra Rádio Web Planeta Guarani, vamos acompanhar junto a partida. Vamos torcer muito pelo Bugrão, né? Torcer muito pelo Bugrão, que o Bugrão consiga um grande resultado sobre o Palmeiras, tá bom? Vamos junto? Obrigado, viu, gente? Obrigado a todos vocês que mandaram mensagem, obrigado àqueles que apenas nos ouviram. Tá na reprise ou tá assistindo depois no YouTube? Obrigado do mesmo jeito. Essa é a Rádio Web Planeta Guarani. Esse é o nosso jeito de falar de Guarani. A garganta do Ortiz às vezes falha, né? Tô velho, vocês estão vendo, a barba branca me entrega, né? Grande abraço a todos e até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!